Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar um projeto novo aqui no canal. Vamos montar uma playlist contendo todas as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal devidamente comentadas. Este tema, súmulas vinculantes, é muito importante não apenas para concursos públicos de ponta. Esse tema tem caído também em concursos públicos intermediários e por isso a ideia, comentar uma por uma. Para começar, eu vou fazer um vídeo de introdução explicando o que é uma súmula vinculante, quais são suas características, como se cria, como se extingue. É justamente esta aula de hoje. A partir de então, vai ter uma aula para cada súmula. Se inscreva no canal se você não é inscrita, não é inscrito, para não perder estas aulas que virão. Além disso, toda semana tem vídeo novo no canal, comentando questões ou trazendo aspectos muito importantes de direito constitucional para concurso público, para exame de ordem, para advocacia, enfim, para o direito de um modo geral. E olha, a gente vai começar então analisando o artigo 103A da Constituição, que foi o artigo que introduziu no direito constitucional brasileiro as súmulas vinculantes. Primeiro, te pergunto, você sabe o que é uma súmula? Súmula, esquece o vinculante, pensa em súmula. Pois bem, a súmula nada mais é do que um enunciado, um verbete que sintetiza o entendimento de um tribunal a respeito de uma dada matéria. Eu não sei se você sabe, mas houve uma época na história da humanidade em que não existia internet. E nessa época era muito complicado pesquisar jurisprudência. Os advogados de outrora, as advogadas, pesquisavam jurisprudência a partir de livros. Assinaturas eram feitas de revistas, sintetizando os principais julgamentos dos principais tribunais do Brasil. E os advogados recebiam isso mensalmente em seus escritórios. Era difícil para a advocacia, mas também era difícil para a própria magistratura acompanhar a velocidade de transformação da jurisprudência. E aí os tribunais começaram com uma ideia: por que não fazer súmulas? Verbetes sintetizando os enunciados, os entendimentos deste tribunal. E aí nasceram as súmulas. Mas aí, num determinado momento, as pessoas começaram a notar que todos iam se alimentar das súmulas, todos iam consultar as súmulas, e aí alguém teve uma ideia que foi inspirada, de certa forma, no modelo americano. Escuta, já que estão todos olhando para as súmulas, por que não transformá-las em vinculantes? No primeiro momento, a magistratura resistiu um pouco, e até a advocacia, de um modo geral, temendo que houvesse um engessamento indevido da jurisprudência. Mas a questão foi evoluindo, foi amadurecendo, e lá no ano de 2004, a partir da emenda constitucional 45, as súmulas vinculantes tornaram-se uma realidade. A Constituição foi emendada para fins de acrescentar, dentre outros dispositivos, o 103A, que hoje prevê as súmulas vinculantes. Feita esta introdução, a gente vai analisar as súmulas vinculantes, tentando entender quem faz, a pedido de quem, quais são os efeitos, requisitos, pressupostos e, primeiramente, de acordo com o artigo 103A da Constituição, a competência para aprovação, revisão ou cancelamento da súmula vinculante é do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, apenas o Supremo Tribunal Federal pode aprovar, revisar ou cancelar uma súmula vinculante. Aí você fala, Antônio, eu acho que você está enganado, porque no Tribunal de Justiça do meu estado existem súmulas. No STJ existem súmulas. Então, existem súmulas, não súmulas vinculantes. As súmulas, basicamente todos os tribunais têm. Agora, as súmulas que são vinculantes, estas apenas podem ser criadas, revisadas ou canceladas pelo Supremo Tribunal Federal. Ninguém mais pode, tá bom? Apenas ele. E ele, Supremo Tribunal Federal, cuidado, vai fazer isso de duas formas. A gente precisa lembrar que a legitimação para propor a aprovação, a revisão ou o cancelamento da súmula vinculante é do próprio Supremo Tribunal Federal, que pode fazer isso de ofício ou então por provocação. Primeiro, eu queria explicar que, de ofício, o Supremo Tribunal Federal pode aprovar, revisar ou cancelar uma súmula vinculante. No meio lá de um determinado julgamento, os ministros começam a discutir e falam, olha, estão presentes os requisitos para a criação da súmula vinculante, por que não criar uma? E aí inicia-se um procedimentozinho, que está lá na lei da súmula vinculante, a lei 11.417, e aí eles criam a súmula. E da mesma forma, de ofício,
eles podem revisar ou cancelar uma súmula vinculante. Mas o que mais cai em concurso público é o por provocação. Porque você está vendo aí que por provocação, o Supremo Tribunal Federal também pode aprovar, revisar ou cancelar uma súmula vinculante. A questão é, quem provoca? Bom, de acordo com o artigo 103A, parágrafo 2º da Constituição, a aprovação, revisão ou cancelamento da súmula vinculante pode ser provocada pelos mesmos legitimados para a propositura de uma ADI. A ADI é a ação direta de inconstitucionalidade, uma ação que integra o controle concentrado de constitucionalidade e que busca anular lei ou ato normativo federal ou estadual. Não é o propósito desta aula entender a ação direta de inconstitucionalidade. É apenas compreender a súmula vinculante, que pode ser feita de ofício, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ou por provocação daqueles que podem ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade. Aí você me diz, Antônio, legal, e quem pode provocar, quem pode ajuizar essa ação direta de inconstitucionalidade? Bom, de acordo com o artigo 103 da Constituição, podem ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade e também a ação declaratória de constitucionalidade o presidente da República. Então, o presidente da República, primeiramente, pode provocar o Supremo Tribunal Federal para que ele, Supremo, aprove, revise ou cancele uma súmula vinculante. Lembrando que ele pode, de acordo com o próprio artigo 103, ajuizar essas ações do controle concentrado. Mas, além do presidente, também a mesa do Senado Federal ou a mesa da Câmara dos Deputados podem provocar o Supremo Tribunal Federal. Então a mesa da Câmara ou do Senado, ciente da necessidade, convencida da necessidade de criação de uma súmula vinculante, vai lá para o Supremo Tribunal Federal e fala: "Oi, Supremo, tudo bem? Então, coisa boa, né? Se podia aprovar uma súmula vinculante." É mais ou menos assim que funciona, e isso se desenvolve, claro, dentro de um procedimento que está lá na Lei 11.417. Além disso, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que é um órgão do Legislativo estadual ou distrital. Veja só, assim como a mesa do Parlamento Federal pode, a mesa dos parlamentos estaduais e distrital também pode. Agora, cuidado, hein? Mesa de Câmara de Vereadores não vai poder, não. São só esses que aí estão. Além disso, também a proposição pode ser feita por governador do estado ou do Distrito Federal, e de novo eu lembro, né? Prefeito não pode também. Assim como mesa da Câmara não podia, ali no item 4, o prefeito não pode aqui no item 5. Cuidado, hein? Depois, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e aqui vale sempre a ressalva, não é o Conselho Seccional, é o Conselho Federal. Partido político com representação no Congresso Nacional, aqui compreendido como partido político que tem um deputado ou um senador. Se o partido político tem uma deputada, tem uma senadora, já pode seguramente propor a aprovação, revisão ou cancelamento de uma súmula vinculante, além de ajuizar essa ação direta de inconstitucionalidade, tá bom? Depois disso, também confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, essas pessoas que estão enumeradas no artigo 103 da Constituição podem ajuizar essas ações de controle concentrado e, por força do artigo 103A, parágrafo 2º da Constituição, elas podem também pedir que o Supremo aprove, revise ou cancele uma súmula vinculante. Mas não são estes apenas os que podem provocar. Também a Lei 11.417 de 2006 ampliou esse leque. E ampliou por quê? Porque o artigo 103A, parágrafo 2º, fala assim, ó: sem prejuízo do que vier dispor a lei, podem propor a aprovação, revisão ou cancelamento da súmula vinculante os mesmos legitimados para ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. Veja essa expressão: sem prejuízo do que vier a dispor a lei. A Constituição, então, deixou que o Congresso regulamentasse isso.
ampliando esse rol de legitimados. E isso foi feito pela Lei 11.417 de 2006, que no seu artigo 3º, inciso 11, disse que os tribunais superiores, os tribunais de justiça de estados ou do Distrito Federal e territórios, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais eleitorais e os tribunais militares podem sim provocar o Supremo Tribunal Federal, pedindo que ele aprove, revise ou cancele uma súmula vinculante. De um modo geral, dá para sintetizar tudo isso aí numa única expressão, né? Os tribunais brasileiros podem pedir. E aí se fala, Antônio, mas tem alguma coisa contraditória, porque você acabou de dizer que o tribunal do meu estado não pode ter uma súmula vinculante. E aí você traz para mim um dispositivo falando em tribunal de estado. Sim, mas não confunda. Fazer a súmula vinculante, revisar, cancelar, apenas o Supremo Tribunal Federal pode, o Tribunal do teu Estado não pode. Agora, o Tribunal do teu Estado, além de outros, e além de outros legitimados a mais, podem pedir que o Supremo aprove, revise ou cancele. Então não confunda. Uma coisa é competência para criar a súmula vinculante, outra coisa é legitimação para provocar esse processo de criação. E sem prejuízo daqueles que ajuizam a ação direta de inconstitucionalidade, também os tribunais brasileiros podem pedir que o Supremo aprove, revise ou cancele uma súmula. Além disso, os municípios também podem. Os municípios também podem propor incidentalmente ao curso do processo em que seja parte a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão do processo. Aqui funciona da seguinte maneira: o teu município juiza uma ação qualquer e essa ação em grau recursal chega ao Supremo Tribunal Federal. Em relação àquela matéria que está sendo discutida ali, o município pode pedir que o Supremo aprove, revise ou cancele uma súmula vinculante. Agora, sem este incidentalmente ao curso do processo, o município não pode chegar lá. E também não confunda. Eu falei agora há pouco, olhando para aquele artigo 103 da Constituição, que Câmara de Vereadores não podia e que prefeito não podia, e continua afirmando isso. A Câmara de Vereadores, o prefeito, não podem. Agora, o município em si, sem dúvida alguma, pode pedir que o Supremo aprove, revise ou cancele a súmula vinculante. Além disso, como eu também já havia frisado, o próprio Supremo Tribunal Federal de ofício pode iniciar um procedimento ali para apresentação de uma proposta de súmula vinculante. Então, até agora, a gente já sabe quem faz e faz a pedido de quem. Agora, a gente vai adiante para tentar entender os requisitos para a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante. De acordo com o artigo 103A da Constituição, essa súmula vinculante pode ser feita por manifestação favorável de 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que equivale a dizer 8 ministros. Se são 11, né, numa conta de padeiro, 2/3 dá 7,33333 ao infinito e além, aí a gente arredonda isso para 8. Então, se 8 ministros do Supremo anuírem com a criação, ou então com a revisão ou cancelamento de uma súmula vinculante, está feito. Menos do que isso, realmente não pode. E a súmula só pode ser criada após reiteradas decisões sobre matéria constitucional. Veja, não há por que temer esse requisito, né? As pessoas normalmente lembram dos 2/3, mas esquecem do de baixo. Reiteradas decisões. Como eu havia dito no começo da nossa aula, as súmulas refletem o posicionamento de um tribunal a respeito de uma matéria. E esse posicionamento só se firma após reiteradas decisões, né? E também o Supremo Tribunal Federal é, você sabe, o guardião da Constituição. Sendo guardião da Constituição, evidentemente, ele lida com matéria constitucional. Evidentemente, então, a súmula vinculante que é criada por ele vai versar sobre matéria o quê? Sobre matéria constitucional, né? Isso está muito claro, creio eu. Então, esses são os requisitos para aprovação, revisão ou cancelamento de uma súmula vinculante. No começo, logo que criadas, o Supremo Tribunal Federal ficou um pouco, assim, ensimesmado, né? Ele não queria fazer, ele demorou um pouco. Mas depois que aprendeu a fazer, que pegou gosto, aí veio uma atrás da outra. Tá bom? E hoje tem mais de 50 e, como eu disse, a gente vai analisar todas essas súmulas vinculantes. Demora o tempo que demorar. Vai ter uma playlist aí no canal. Peço de novo para você se inscrever se você ainda não o fez. Agora, atenção. A súmula vinculante, ela é vinculante, tá no nome. E o que isso significa? Isso significa
que o teor da súmula vinculante vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública federal, estadual, distrital e municipal, direta e indireta, até pode incluir aí direta e indireta. Então, uma vez criada a súmula vinculante, os demais órgãos do Poder Judiciário e também a administração pública têm que respeitar, têm que seguir. Por exemplo, a súmula vinculante número 12 proíbe cobrança de taxa de matrícula em universidade pública, diz que não pode. Logo, as universidades federais, por exemplo, universidades estaduais, não podem cobrar a matrícula. Por quê? Porque elas estão vinculadas à súmula vinculante. Mas imagine o seguinte, uma determinada universidade acabou surtando e decidiu cobrar a taxa da matrícula. E aí você, indignado com essa cobrança, entra com uma ação qualquer. O juiz da sua causa vai ter que decidir igual está na súmula, vai ter que anular então aquela cobrança, por quê? Porque o Poder Judiciário, os demais órgãos do Poder Judiciário estão vinculados à súmula. Então aquele juiz, aquela juíza vai ter que dar uma olhada lá. Ah, tem uma súmula aqui, a súmula vinculante número 12, né, dizendo que não pode cobrar, então não pode cobrar, vai decidir o processo a teu favor. Este é o segredo da súmula vinculante. Ela tem efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública federal, estadual, distrital e municipal. Diferentemente daquelas outras súmulas. A súmula, por exemplo, do Tribunal de Justiça do teu estado. Essas outras súmulas, elas não têm efeitos vinculantes. Elas até têm um valor persuasivo, elas orientam a jurisprudência, elas servem de baliza para que todas e todos entendam como aquele tribunal decide, mas eficácia vinculante elas não têm. Por quê? Porque a eficácia vinculante é um atributo da súmula vinculante. Isso pensando em súmula, tá? Até existem algumas ações de controle concentrado que têm efeitos vinculantes, mas a gente não está falando de ações de controle concentrado, estamos falando apenas de súmulas vinculantes, você entendeu. Aí, vamos problematizar um pouquinho aqui. Antônio, maravilha. Está muito claro que o juiz, a juíza da minha cidade, diante de um processo cuja matéria esteja sumulada numa súmula vinculante, deve decidir igual está nesta. Excelente. E se não decide? Porque aí você pega lá um juiz ou uma juíza que fala, não, vou decidir do jeito que eu quero. Bom, se algum órgão do Poder Judiciário ou se a administração pública descumpre a súmula vinculante, cabe uma ação chamada reclamação constitucional. Essa reclamação vai direto para o Supremo Tribunal Federal. A parte prejudicada reclama, vai com uma nova ação lá para o Supremo, dizendo, Supremo, abre o olho, aquele juiz, aquela juíza ou a administração pública ali descumpriu a súmula vinculante, hein? E aí o Supremo Tribunal Federal, entendendo que houve descumprimento, vai fazer o quê? Vai anular aquela decisão e determinar que outra seja dada em seu lugar. Tá legal? Então cabe uma reclamação para combater o desrespeito à súmula vinculante. Só que esta súmula vinculante, a gente precisa entender bem isso aqui. Ela não vincula o próprio Supremo Tribunal Federal. Aí é nessa hora que o concurseiro joga, né, o caderno, fala, cara, não estou entendendo nada, cara, como assim não vincula? Ele que fez, ele está pedindo que os outros órgãos do Poder Judiciário respeitem e ele, bonitão, não está vinculado? Então, entenda isso aqui, ó. Uma coisa é dizer que ele não está vinculado. Outra coisa é dizer que ele não deve respeitar. É evidente que o Supremo Tribunal Federal tem um dever moral, até me parece, de cumprir a súmula vinculante que ele próprio fez. No entanto, ele não está vinculado no sentido de que ele pode superar aquela súmula vinculante. Ele pode fazer outra. Ele pode mudar de entendimento, ele pode cancelar a súmula, entende? O juiz de primeiro grau, o TJ, o TRF, os demais órgãos do Poder Judiciário, eles não têm escolha. Eles têm que, enquanto a súmula vinculante estiver vigorando, cumpri-la, né? Agora, o Supremo Tribunal Federal, não, ele pode superar esse entendimento. É claro que essa superação de entendimento tem que ser muito bem regrada também. O Supremo Tribunal Federal, por uma questão de segurança jurídica, não pode ficar mudando de entendimento a toda hora. Isso deixa todo mundo confuso, né? O que se tem dito é que o Supremo Tribunal Federal pode mudar de entendimento em situações estruturais como essa quando há uma alteração da realidade fática, né? Então, quando muda a realidade, ele até pode mudar aquela súmula vinculante. Tá bom? E por fim, lembre do seguinte,
O efeito vinculante não alcança a atividade legislativa, de modo que se o Congresso Nacional, por exemplo, quiser fazer uma lei em sentido contrário a uma súmula vinculante, ele pode. Ele pode. Antônio, você acabou de dizer que tinha uma súmula vinculante que proibia matrícula em universidade pública. Uhum. Então você está me dizendo que se o Congresso quiser, ele pode aprovar uma lei dizendo que pode? Exatamente. Veja, se essa lei vai ser mais tarde declarada inconstitucional, é outra história. O que eu quero que você entenda é que a vinculação não vincula a atividade típica do poder legislativo. Não paralisa a atividade típica do poder legislativo. Entende? De modo, então, que pode o parlamento fazer uma lei em sentido contrário. E digo mais, essa vinculação não vincula a atividade atípica do poder executivo de natureza legislativa. Isso já caiu, por exemplo, em prova de ordem, em exame de ordem. O presidente da República pode fazer uma medida provisória contrariando uma súmula vinculante? Pode. Por quê? Porque quando ele, presidente da República, faz uma medida provisória, ele não está agindo necessariamente como administrador, ele está agindo como legislador. E eu acabei de dizer para vocês que o efeito vinculante não alcança a atividade legislativa, seja ela atividade legislativa típica do poder legislativo, seja atípica dos demais poderes. Especialmente, né, a do poder executivo. Entende? Então, cuidado com isso aqui. Pessoal, de um modo geral, esta é a súmula vinculante. Se você for dar uma olhada na Lei 11.417 de 2006, você vai notar algumas coisas que eu não coloquei aqui, mas são poucas coisas que eu mato num minuto. Quando o Supremo Tribunal Federal vai criar uma súmula vinculante, ele tem que ouvir o Procurador-Geral da República se ele não é o proponente. Porque ali, de acordo com o artigo 103 da Constituição, que a gente chegou a dar uma olhada, o Procurador-Geral da República é um potencial autor, né? Mas se, por exemplo, quem apresenta um pedido de aprovação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante é uma entidade de classe, de âmbito nacional, aí o Procurador-Geral da República deve ser ouvido, tá bom? É um procedimento muito simples que até não tende muito a cair em concurso público, beleza? A partir da próxima aula, nesta playlist, o que não significa dizer que vai ser rigorosamente na próxima aula, porque eu trabalho com 3 aulas por semana, né? A próxima aula de súmula vinculante que eu for gravar vai ser a da súmula vinculante número 1. Aí eu vou deixar tudo isso numa playlist para você assistir. E assista, tá? Porque não é só esta aula que tem caído. Também os enunciados em si têm aparecido bastante em prova de concurso público. Beleza? Galera, é isso aí. Agradeço imensamente a atenção. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like aí, deixa seu comentário. Faz uma forcinha aí pro canal crescer, né? Tá começando, a gente tá aqui ralando coco para fazer o canal crescer. Sua ajuda é muito importante. Agradeço imensamente sua atenção, sua audiência. Nos vemos no próximo vídeo.